Olá, tudo bem por aí? Nós estamos começando mais uma edição do nosso programa Facilita Araras. E hoje nós estamos aqui no Hotel Casarão, nós estamos com o Marcelo Ataide, que é engenheiro eletricista, ele que vai proferir daqui a pouquinho uma palestra. O tema da palestra é a importância da legislação profissional do sistema Confea-CREA na atuação dos profissionais com instalações elétricas e a atualização das normas técnicas de proteção contra descargas atmosféricas. É um palavrão, um nome bastante extenso e o Marcelo, vai explicar para a gente. Tudo bem, Marcelo? É um prazer recebê-lo aqui no nosso programa Facilita Araras. O que significa todas essas palavras? Bom, primeiramente agradeço aí, obrigado pela... Bom, o que nós pretendemos com esse seminário é mostrar a importância do sistema Confea-CREA na responsabilização do profissional com relação às normas técnicas. Porque um problema que nós temos normalmente nas normas técnicas é a aplicação da norma e as constantes revisões dessas normas, né? Então, e a norma 5419, que é Sistema contra Descargas Atmosféricas, é uma norma que foi revisada esse ano e já vale a partir de 22 de junho. Então ela tem que ser aplicada e isso daí depende muito da divulgação dessas atualizações. Por exemplo, para a gente transformar numa linguagem mais simples, para que o povo em casa possa realmente se inteirar sobre o que a gente vai falar, descarga atmosférica quer dizer? O raio elétrico. O próprio raio. O próprio raio. Certo. E hoje a incidência de raio, principalmente na nossa região sudeste, é bastante intensa, né? Ele tem aumentado bastante porque o raio, a descida do raio, ela tem uma associação com a questão do aquecimento. E em função de você começar a aumentar a construção de prédios, essa concentração térmica tem aumentado. Com isso aumenta a incidência das descargas. Agora, existem épocas assim no ano em que as incidências de raio ocorrem mais ou menos? Assim, na época das tempestades, na época chuvosa principalmente, onde você tem uma grande quantidade de vento e esse atrito das nuvens provoca uma maior formação de eletricidade estática nas nuvens, como consequência uma maior quantidade de descargas atmosféricas, porque no final a nuvem vai buscar o equilíbrio, né? Então, se ela está desequilibrada com a eletricidade, a tendência é dar descarga para equilibrar. Aqui para a nossa região sudeste seria agora aproximadamente o mês de dezembro, o mês de janeiro. Já começou bastante nesse mês que nós estamos, no mês anterior também, muitas descargas atmosféricas. Em Limeira, por exemplo, na semana passada ou retrasada, caíram mais de 1.000 raios. Mais de 1.500. 1.500 raios, né? Em Limeira, né? Então, isso daí mostra a quantidade de concentração que está acontecendo na atmosfera. E essa mudança também do meio ambiente propicia também essa modificação, tá? Marcelo, quando a gente fala em raio, em descarga atmosférica, que é uma palavra bastante bonita, a gente volta lá atrás, nos anos 20, nos anos 30, na época de fazenda, onde não havia um tratamento específico, ou seja, não havia para-raio, né? A maioria das fazendas, dos sítios, não possuía o sistema de para-raio. Naquela época, como que tinha que fazer? Tinha só que rezar? Ou tinha outras medidas mais caseiras assim? Eu digo a você que pela evolução da tecnologia, porque a tecnologia hoje com as máquinas digitais, tudo, eles conseguiram fazer um estudo do raio muito mais detalhado do que era anteriormente, tá? Então a gente percebe assim, coisas que eram da norma anterior de 10 anos atrás, a gente percebe que hoje já estão ultrapassadas. Por isso a necessidade de revisão de norma, tá? Para poder buscar a reduzir o índice de acidentes. Tá? Então essa revisão, e antigamente era rezar mesmo, porque eles não detinham conhecimento sobre isso, né? Agora, e quando a gente fala também em para-raio, logo a gente lembra de prédios e a gente lembra de lugares altos, caixas d'água, né? E nunca lembra de imóvel residencial, na parte baixa. Os raios são destinados somente para pontos altos? Ou também existem agora normas técnicas ou alguma coisa tecnológica mais atual que possa ser também destinado aos imóveis mais baixos?
Não, hoje em dia existe dentro da nova norma, tem uma parte dessa revisão de norma que ela fala sobre gerenciamento de risco. Aí nesse gerenciamento de risco é estudado todo o prédio para verificar a necessidade ou não de um sistema de SPDA ou de um sistema de proteção contra surto. Porque além do raio, você tem o efeito eletromagnético, que destrói a parte eletrônica. Então, a norma antes da revisão, ela não previa esse trabalho com relação à proteção do campo eletromagnético. Agora prevê. E, ao mesmo tempo, as incidências internas de residência. Porque eu não preciso, não é porque eu tenho um para-raio que vai descer no para-raio. Nós hoje temos estudos que provam que existem o que nós chamamos de descargas laterais. Essas descargas laterais, elas podem incidir no ponto de descida, mas elas podem pegar também nas laterais. Isso pode estar incluindo uma casa, um apartamento ou mesmo uma pequena guarita de empresa. Tá? Por exemplo, não significa então que o fato da gente estar ao lado de um prédio que possui um para-raio significa que a gente está seguro. Não significa. Você tem que ver o estudo que foi feito. Normalmente a gente diz, entra dentro do prédio que pelo menos você está numa área abrigada. E hoje existe uma norma técnica, uma fiscalização com relação a esses prédios, com relação aos para-raios? O que existe é a exigência, principalmente com relação à segurança, do profissional na aplicação das normas técnicas e ele, por força de lei, ele tem que se manter atualizado. Agora, a velocidade dessas atualizações é muito grande. Então, nós precisamos estar divulgando isso, que é justamente por isso que nós estamos aqui hoje. Por exemplo, os Estados Unidos, um país de primeiro mundo, é evidente que tem uma tecnologia um tanto quanto superior. Hoje pode-se dizer que a tecnologia aplicada no Brasil é a mesma tecnologia dos Estados Unidos? Olha, a norma brasileira hoje ela foi baseada na norma internacional, que é a IEC, que a gente chama, que é a International Electrotechnical Commission, né, que é a comissão internacional que rege as normas nacionais. E ela está basicamente calcada em cima dessa norma internacional. Então nós estamos basicamente alinhados com o mundo inteiro. Por exemplo, sempre que existem chuvas fortes, evidentemente que muitas descargas elétricas, muitos raios, normalmente acabam queimando, né, alguns equipamentos. E as pessoas ficam pé da vida. Né? Vou recorrer a quem agora? A Jesus, né? A São Pedro. Qual que seria o caminho, qual que seria a indicação para essas pessoas vítimas de situações de descargas atmosféricas? Olha, eu sugeriria que eles pegassem um profissional legalmente habilitado. Né, credenciado e legalmente habilitado, que conheça do assunto para poder tomar as decisões que ela precisa adotar. Nesse caso, seria buscar a justiça? Como é que é? Olha, a justiça é complicado, a justiça, porque uma vez que tem a norma técnica, né, você vai buscar a justiça se você tiver a nível de CDC, por exemplo, Código de Defesa do Consumidor. Se você tem comprovação do profissional que executou o trabalho da tua residência e não cumpriu uma norma técnica, aí você pode recorrer à justiça. Mas se você não chamou um profissional legalmente habilitado, como é que você vai justificar isso? Antigamente se dizia o seguinte, os pais, nossos pais diziam, né, se estiver chovendo forte, corre para se proteger debaixo de uma árvore, né? Sim. Hoje pode-se falar exatamente isso? Não, nunca deve se colocar debaixo de uma árvore, né? Porque a árvore ela tem a parte úmida interna dela e ela propicia a descarga atmosférica através dela. Tá? E a pessoa que estiver próxima dela deve sofrer essas consequências. Como também quando nós estudamos o SPDA numa residência ou no prédio, nós temos que proteger as descidas para poder também não comprometer as pessoas envolvidas. Estou agora com o Raul, que é engenheiro de telecomunicações, e um fato bastante curioso, né? Ele fez 4 anos de engenharia de telecomunicações na Espanha, ele é espanhol, e o 5º ano do curso ele fez questão de concluir o curso aqui no Brasil, através da Unicamp. Por que essa decisão, Raul? Bom, na minha universidade tinha uns programas de intercâmbio muito interessantes e abriram umas vagas para o Brasil.
Então, o Brasil faz os anos que está sendo um país interessante economicamente, tecnologicamente, e tive a chance e eu aproveitei, sem mais. Agora, você terminou o 5º ano e aí voltou para a Espanha novamente ou continua no Brasil? Eu voltei para a Espanha. Aí só faltava para fazer o TCC e também tive a chance de fazer o TCC no Panamá, com outro programa de intercâmbio. Agora, as atribuições, as matérias são as mesmas passadas aqui no Brasil ou são diferentes? Então, as atribuições são bem parecidas, mas as matérias têm algumas diferenças. Também acontece que tem as mesmas matérias, mas são estudadas de um jeito diferente. E isso é bem interessante, ver como a mesma coisa é orientada de um jeito diferente na Espanha e no Brasil. Agora, a questão da tecnologia, né? A gente sabe que a Espanha é um país de primeiro mundo e o Brasil está galgando, né, para ainda chegar a essa situação de um país europeu, por exemplo, né? E qual que é a diferença entre a engenharia de telecomunicação exercida na Espanha e a exercida no Brasil? Bom, essa pergunta é complicada, também porque eu exerci como engenheiro de telecomunicações numa só empresa na Espanha. Não tenho experiência de como se trabalha aqui no Brasil. Eu estou vendo e também tenho de falar que a diferença não é tão grande assim. Se fala muito da Europa, do Brasil, mas a coisa não está tão diferente assim e acho que aqui é também tão bom como na Espanha, sem dúvida. Agora, é um campo que realmente está aí para ser explorado e que ganha, né, novos adeptos e novos profissionais a cada ano. Você acha que esse campo ainda tende a crescer muito? Tem muito que crescer? Tem, sempre está saindo novas tecnologias que fazem com que as áreas de estudo sejam mais amplas. Agora temos o 4G saindo, o 5G já está sendo estudado, então eu acho que sem dúvida é o futuro e tem muita coisa ainda que ser estudada e muito para expandir. Agora, quando a gente fala em telecomunicações, a gente lembra do que especificamente? Telecomunicações, hoje em dia, celular, internet, acho que é a base do... É o caminho, tá nas mãos de cada cidadão. Sem dúvida. Exatamente. E a gente percebe, né, que grandes fenômenos, como Bill Gates, né, e outros tantos aí, que dominam a questão da informática, a questão da tecnologia, também colocaram seus produtos dentro de um celular, né? Uhum. E esse é o caminho, né, de procurar novas tecnologias para entreter as pessoas, principalmente? Bom, o que é certo é que hoje em dia o que as pessoas querem, se algo entretém uma pessoa, essa pessoa vai estar disposta a pagar por ela. Então, é bem importante também tudo o que está relacionado com as tecnologias do entretenimento. Você viu Candy Crush, por exemplo, um aplicativo, um joguinho besta, sem nada, sem nenhuma complicação, mas olha como é que está. Uma empresa que está cotizando no mercado de valores dos Estados Unidos, não sei qual é a capitalização bursátil, mas são muitos milhões de dólares, e o que você falou, entretenimento. É o caminho do futuro. Provavelmente. Legal. E aqui no Brasil, você está passeando agora nesse fim de ano, né? Curtindo aqui e aproveitando também para se inteirar. Exatamente. Eu tive a chance de vir aqui nesta palestra e sempre vão ter aqui a orelha para ver o que está acontecendo, comparar e ver quais são as diferenças com a Espanha, como a Espanha é meu país. Olá pessoal, eu sou o Santiago Lourenço e esse é o Maxwell Colombini. E agora nós estamos também aqui na Rede TV com o programa Facilita Araras. Um programa na área tecnológica voltada na área de engenharia e agronomia, principalmente a você, telespectador. Todas as terças às 19h30 com reprise aos sábados às 16 horas. E nos vemos lá. Conheça os serviços da SAEL, Engenharia Elétrica, Projetos e Assessoria Técnica. A SAEL oferece projetos de rede de distribuição elétrica, iluminação pública para praças e jardins e acompanha a sua obra do início ao fim. A SAEL possui projeto de sistema de proteção contra descarga atmosférica e estudo de proteção sobre corrente de média e baixa tensão. Os profissionais da SAEL fazem análise sobre a conta de energia elétrica e prestam orientação
orientação técnica para construtores e prestadores de serviços. Projeto elétrico para residências, comércios e indústrias é com a SAEL. Rua Consolação 277, Belvidere, Araras. Fone 3351-2530. Estou com o Ricardo Saavedra, que é da ERC, a Associação de Engenharia e Arquitetura e Agronomia de Rio Claro. Ele que é engenheiro eletricista também, né? Ô Ricardo, como que você vê hoje o campo da engenharia? A engenharia é o suporte para a área tecnológica e para esse desenvolvimento que está acontecendo no Brasil. Apesar de estar um pouco mais devagar ultimamente, ainda continua, tem um crescimento e não para nunca. Eu vejo como promissor ainda, não tem como parar essa nossa área. Agora, durante a palestra ali do Marcelo, né, a gente viu que existem componentes diferentes e que a gente precisa realmente ficar atento para não ser vítima de descargas elétricas. Né? Isso, é muito importante que o consumidor, o cliente, ele contrate um profissional habilitado e qualificado para disponibilizar essas novas técnicas e tecnologia, que isso só aumenta o grau de proteção do próprio consumidor. Bom, não é desmerecendo alguns profissionais que trabalham com eletricidade, mas é a questão da garantia do serviço e a questão também da proteção à vida. Sim, sim. É muito importante, todo cliente tem que estar atento e exigir o documento ART, que é a anotação de responsabilidade técnica do profissional, que garante que esse serviço está sendo executado por um profissional qualificado e capacitado para exercer essa função. Agora, como que você vê a situação dos para-raios em todo o Brasil, né? O que a gente percebe é que eles são lembrados somente quando ocorrem, né, alguns incidentes ou algum acidente com vítima fatal. Como que você vê esse trabalho e a fiscalização? Ultimamente, pelo grande número de incidentes de raios que nós temos na nossa região aqui também, está sendo mais lembrado e está tendo uma cobrança maior. Atualmente existe até uma instrução do bombeiro que é cobrado e precisa ser feita por engenheiros, eletricistas no caso, para ter o projeto e ter também o melhoramento desse equipamento de proteção, se esse não estiver atualizado, conforme a norma que hoje está sendo ministrada a palestra. Eu vejo uma mudança também na fiscalização por conta dessa modernização que vem acontecendo, em todos os sentidos, com a internet, com tudo. Então também a fiscalização está ficando mais eficiente por parte do CREA também. Agora, somente se toca nesse assunto quando ocorre algum incidente, né? Mas se faz necessário uma prevenção. Sim, sim. A prevenção é necessária e é necessário também, bastante em condomínios, as pessoas ficarem atentas, porque o síndico, principalmente, são as pessoas que respondem legalmente pela segurança do condomínio e dos condôminos. Então, eles precisam estar atentos às legislações vigentes e contratar um profissional habilitado e qualificado junto ao sistema CREA, credenciado, para que faça o serviço e dê o atestado de garantia de laudo de funcionamento do equipamento do para-raio, mais popularmente chamado, que é o Sistema de Proteção contra a Descarga Atmosférica. Ô Ricardo, antigamente nossos avós falavam, né? Olha, se estiver chovendo forte, corre para debaixo de uma árvore e se proteja. É o melhor caminho ainda nos dias de hoje ou não? Não. Ao contrário, debaixo de uma árvore é um local bem perigoso. Vamos debaixo de um prédio mesmo, de alguma marquise, alguma construção que vai nos proteger melhor. Legal, muito obrigado. E você está lá na cidade de Rio Claro, né? Isso. Está representando lá a associação, a ERC. Isso. E como é que está o trabalho da ERC, né? Em relação a palestras, em relação ao trabalho com os profissionais da área? Semelhante ao nosso colega Maxwell, aqui de Araras, eu também gostaria de agradecer o convite da palestra para nós de Rio Claro. E eu gostaria de também falar sobre o nosso ciclo de valorização profissional também, que nós temos na nossa associação, que acontece frequentemente e isso acontece para o melhoramento, a atualização do profissional.
que gera maior conhecimento, atualização e também, o mais importante, o network, que os profissionais conversam entre eles e tem um intercâmbio de conhecimento e de negócios. O Antônio Carlos Catai, que é tecnólogo em transmissão e distribuição de energia elétrica e também conselheiro do CREA São Paulo. Antônio Carlos, qual é a importância dessa palestra, desses ensinamentos? A importância é muito grande em virtude dos movimentos que estão ocorrendo, ou dos eventos que estão ocorrendo de descarga atmosférica e está sendo aumentada em grande escala, em virtude da proteção para as pessoas e também para equipamentos. Então, no CONFEA, tem as câmaras de elétrica em cada estado e existe a Coordenação Nacional de Elétrica, que se nós nos reunimos lá em Rio Branco, no Acre, e foi proposta uma alteração da resolução do CONFEA para que seja emitida ou editada uma nova resolução, onde já não é mais SPDA, e sim PDA, que divide em duas partes esta modalidade de proteção, que é SPDA e MDS. Um voltado para a pessoa e outro voltado para equipamentos que são eletrônicos. E a 5419 é muito importante, tanto é que estou presente, porque gostaria de sempre estar junto para poder estar junto com nossos conservos lá, conselheiros lá, amigos, e dizer que também Araras, né, está preocupada em difundir essa norma nova, e então a importância é muito grande para proteger as pessoas e que a sociedade fique sabendo, né, que para isso tem que ter os profissionais capacitados, principalmente habilitados e qualificados, vindo das faculdades, que antigamente a norma era pequena, agora já está com 4 volumes e de alta complexidade. Então, o segmento de todos os profissionais ligados à área de engenharia elétrica, que realmente tem essa capacidade de poder dar suporte à sociedade desse perigo que é fatal. Se uma pessoa tomar um raio, não tem como sobreviver, sei lá o que. É importante isso aí. Antônio Carlos, a gente percebe que no finalzinho agora do mês de novembro, né, em um único final de semana, Limeira teve um dia típico, com chuva. E essa chuva trouxe pelo menos mais de 1.500 raios, né, no único final de semana. Isso é uma situação bastante diferente assim das convencionais que a gente tem acostumado a ver por aí no país? Bom, veja bem, no passado existia muita barreira silar, matas, e foi feito o desmatamento, onde que tinha muito eucaliptos, que seriam proteção da cidade, em que os raios caíam mais ou menos do lado rural. E cortando esses eucaliptos e a implantação de rede de telefonia, onde que a altura da torre é muito alta, pensa-se como um guarda-chuva virado de ponta cabeça, trazendo toda aquela quantidade de energia que cairia a priori, primeiro lá no lado rural, meio do mato, vem vindo plenamente para a cidade. Então, onde que tiver o primeiro ponto, ele vai se descarregar. Então, não consegue chegar até o ponto do mais alto, que seria a torre, ele não consegue vir vindo e descarregando. Então, ele descarrega com muitos raios em volta, é onde que pega casas desprotegidas. Então, é muito importante, porque está tendo um chamamento dessas descargas para a cidade, em virtude dessas torres, em falta dos eucaliptos que teria para os primeiros gaps, né, que são os raios pequenos que cairiam fora da cidade.
Agora, as pessoas só se lembram, né, na questão do para-raio quando ocorrem incidentes e acidentes, né? Mas é uma questão bastante importante, né? As pessoas tinham que estar mais atentas à questão de para-raios, os condomínios, né, as torres. Esse é um assunto bastante atual. No meu ponto de vista, a preocupação maior seria fazer o aterramento, porque captar, por exemplo, você vai captar um raio, mas você não tem um bom aterramento, o que vai ocorrer? Ele vai receber, vai tentar escoar e não tem o aterramento, né? Entendeu? O aterramento fica como um alagamento de elétrons, e é onde que é muito perigoso. Então, a priori, a pessoa procure aterramento dentro das normas da NBR 5410, 5419, que são as normas da ABNT. Procure fazer um bom aterramento, que aí está salvaguardado a situação de algum raio que venha cair e ele estaria protegido. Um aterramento seria muito bom. Maxwell, que é o presidente aqui da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Araras. Maxwell, como que surgiu a proposta de trazer o Marcelo aqui para estar efetuando e ministrando essa palestra? Então, Santiago, como que aconteceu essa palestra, culminou nessa palestra de para-raio com a norma nova? Nós temos nosso diretor, que é o Savassi, engenheiro eletricista, e ele, sabedor dessa nova norma, ele se preocupou, dentro do município de Araras, de proporcionar essa palestra junto aos profissionais, as construtoras, os empreiteiros, toda a área e os interessados de uma forma geral. Para quê? Para a gente saber a importância dessa nova norma de para-raios, que ela realmente modificou e muito da antiga. Legal. E o que a gente viu aí também é que pessoas assim, profissionais de toda a região estiveram aqui, né? Realmente, nós temos aqui profissionais de Rio Claro, de Limeira, de várias cidades, até de internacional. Nós estamos com um profissional aqui assistindo essa palestra. Essa palestra vem muito valorizar o trabalho da associação. Sim, não tenha dúvida. Não foi fácil, inclusive não foi fácil, Santiago. Nós conseguimos um profissional que tenha não só a bagagem técnica, como o Marcelo tem, mas que já tenha estudado com essa profundidade a norma para poder passar essas diferenças da antiga para a nova junto a esses profissionais. Agora, um dos itens da palestra do Marcelo, ele fala sobre a legislação, né? Que é a recolha da RT e outros itens mais, que é muito importante e muito atual. Mas não tenha dúvida, a gente vem sempre reforçando aquela questão. Você contratou um serviço de um profissional, exija aquele documento chamado ART. Esse documento, como ele diz, junto com o Código do Consumidor, ele é um documento muito forte para você, consumidor. Se tiver algum problema, você vai entrar na justiça, você vai recorrer, vai conseguir buscar os seus direitos. E, ao mesmo tempo, você tem a certeza que tem um profissional habilitado, com atribuição, fazendo esse serviço. Tudo bem, é sempre a Associação de Araras trabalhando em prol da nossa comunidade e de profissionais, né? Sim, não tenha dúvida. A gente estamos com essa nossa diretoria imbuídos de divulgar e difundir essas atividades para poder mostrar para todo mundo essas novas normas que estão acontecendo e procedimentos. Legal, parabéns e muito obrigado pela participação. Ok, obrigado, eu que agradeço e vamos para a próxima oportunidade. Legal, nós estamos encerrando por aqui o nosso programa Facilita Araras. Até mais e até um próximo programa. Tchau.